Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, a vocês que estão nos acompanhando pela casa, nos ouvindo pela rádio. Hoje, mais uma sessão, o nosso amigo e nobre vereador Edivaldo estará participando, está passando por um momento difícil de Covid. Então fica aqui o desejo de melhoras, né, ao nobre vereador. Tenho certeza que daqui uns dias estará com a gente aqui. Se Deus quiser e permitir, vai permitir. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça, livrai-me, libertai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me. Obrigado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Prefeitura de Anhembi, ofício número 301/21, Anhembi, 24 de junho de 2021. Senhor Presidente, em atenção aos ofícios números 113/2021 e 132/2021, recebidos dessa Casa de Leis, referentes ao requerimento número 35/21, sobre os pedidos de informações no mesmo formulado, informo o que segue. Requerimento número 35/2021. 1. Foram realizadas 2 compras de aventais referente ao processo licitatório pregão presencial número 20, processo 3.846 de 2020, conforme discriminado abaixo. Empenho 5489/20, cópia anexa, 33 mil unidades, valor unitário de R$ 4,13, totalizando o valor de R$ 136.290. Empenho 4.718 de 2020, cópia anexa, 17 mil unidades, valor unitário R$ 4,13, totalizando o valor de R$ 70.210. Segue cópia das 2 notas fiscais. 2. Recurso Federal FR5, referente à Portaria Federal 1666, Covid. 3. A diretora responsável na época da compra era a senhora Renata Cristina Albuquerque. 4. Os aventais foram adquiridos da empresa CM Orates Confecções ME, através do processo licitatório pregão presencial número 20. Quanto às cópias do processo licitatório, informamos que as partes principais constam no portal da transparência, sendo 3 volumes de uma quantidade muito grande de documentos. Portanto, solicitamos para que o nobre vereador agende uma data e horário para que possa estar analisando o referido processo aqui no setor de licitações desta Prefeitura Municipal de Anhembi. 5. A avaliação foi feita pelo departamento. Sem mais para o momento, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Prefeitura de Anhembi, ofício número 303/21, Anhembi, 28 de junho de 2021. Senhor Presidente interino, acusamos o recebimento do autógrafo número 14/2021, de 15 de junho de 2021, mencionando que na sessão ordinária de 14 de junho de 2020, acredito que 2021, né? Quando foi aprovado o projeto de lei número 11/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de implantação de sistema de vigilância eletrônica por câmeras nas unidades de saúde de Anhembi. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a existência de vício de iniciativa, nos seguintes termos: o ato normativo impugnado, de iniciativa parlamentar, é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional por violar o princípio da separação de poderes, previsto nos artigos 5 e 47, inciso 2 e 14 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista, os quais dispõem o seguinte: artigo 5º. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição. 2. Exercer com o auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Artigo 144. Os municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Todavia, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a gestão, envolvendo órgãos da administração pública municipal e o bem-estar da própria população e do meio ambiente. Assim, quando o Poder Legislativo do município edita a lei determinando a instalação de câmeras de vigilância, invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. Observa-se que o Poder Legislativo impôs obrigações ao Poder Executivo, tais como a instalação de câmeras de vigilância nos prédios da saúde, a de alocação de despesas quanto à instalação de equipamentos é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão de escolha política para satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais, assim privativa do Poder Executivo. Cabe essencialmente à administração pública e não ao legislador deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de determinados equipamentos em benefício da população. Trata-se de atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra da separação de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável aos municípios. Artigo 5º, artigo 47, inciso 2 e 14 e artigo 144. É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. O diploma impugnado, na prática, invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo. No caso em análise, representados pela escolha do melhor equipamento a ser instalado e onde ser instalado. A atuação legislativa impugnada equivale à prática de ato de administração, de sorte a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Cumpre recordar o ensinamento de Eli Lopes Meireles, anotando que a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário.
Direito Municipal Brasileiro, 15ª edição, atualizada por Márcio Schneider Reis, Edgar Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, páginas 708 e 712. Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os poderes estatais. É ponto pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. STF, a ADI 2719, dígito 1, Espírito Santo, Tribunal Pleno. Relator, ministro Carlos Veloso, 23 de março de 2003, votação unânime. Como desdobramento particularizado do princípio da separação dos poderes, artigo 5º, Constituição Estadual. A Constituição do Estado de São Paulo prevê, no artigo 24, parágrafo 2º, 2. Iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo, aplicável na órbita municipal por obra desse artigo 144. Para a criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, inciso 19. O que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da administração pública direta. Também prevê, no artigo 47, aplicável na órbita municipal por obra do seu artigo 144, competência privativa do chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição de governo do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão, que compõem a denominada reserva de administração, pois veiculam matérias de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do Poder Legislativo. A linha A do inciso 19 desse artigo 47 fornece ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Em preceito semelhante ao artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Por sua vez, os incisos 2 e 14 estabelecem competir-lhe o exercício da direção superior da administração e a prática dos demais atos da administração, nos limites da competência do Poder Executivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição Estadual. Pois, ao instituir o equipamento que deve ser instalado e onde instalar, de um lado, a lei viola o artigo 47, inciso 2, 14 e 19, a linha A, no estabelecimento de regras que respeitam a direção da administração e a organização e funcionamento do Poder Executivo, matéria essa que é da alçada da reserva da administração. E de outro, ela ofende o artigo 24, parágrafo 2º, 2, na medida em que impõe atribuição ao Poder Executivo. Nesse sentido, a jurisprudência constitucional, administrativo, lei que atribui tarefas ao DETRAN, Espírito Santo, de iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade, competência do chefe do Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, a linha N, e artigo 84, inciso 2 e 6, Lei 7.157, de 2002, do Espírito Santo. 1. É de iniciativa do chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública. Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Artigo 84, inciso 2 e 6. 2. As regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. 3. Precedentes do STF. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. STF, ADI 2719, dígito 1. Espírito Santo, Tribunal Pleno. Relator, ministro Carlos Veloso, 20 de março de 2003, votação unânime. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei, ou mesmo após a emenda constitucional 32/01, por meio de decreto, na elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições de órgãos pertencentes à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. STF,
ADI 3.254, Espírito Santo, Tribunal Pleno. Relatora ministra Ellen Grace, 16 de novembro de 2005, votação unânime. DJ de 2 de dezembro de 2005, página 02. Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizamento pelo prefeito de São José do Rio Preto, Lei Municipal número 10.241 de 2008, cria o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Matéria afeta a administração pública, cuja gestão é de competência do prefeito, vício de iniciativa configurado, criação, ademais, de despesas sem a devida previsão de recursos, inadmissibilidade, violação dos artigos 5º e 25, ambos da Constituição Estadual, inconstitucionalidade da lei configurada, ação procedente, ADI 172331, dígito 0/1, dígito 00, órgão especial, relator, desembargador, Walter de Almeida Guilherme, votação unânime, em 22 de abril de 2009. Além disso, invade a denominada reserva de administração, como já decidido. Reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo, precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultravires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. STF ADI MC 2364 de Alagoas, Tribunal Pleno, relator ministro Celso de Mello, em 1 de agosto de 2001, DJ de 14 de dezembro de 2001, página 23. De outro lado, e não menos importante, a lei local contestada colide frontalmente com o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo. A norma combatida, ao determinar que se instale equipamentos e fixar o local a ser instalado, não indica os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos advindos que, no caso, são evidentes, cuja instituição demanda meios financeiros que não foram previstos. Diante do exposto, com fundamento nos já citados dispositivos legais, o Executivo veta o projeto de lei número 11/2021 pela inviabilidade, pois padece de vício formal de inconstitucionalidade, com base no artigo 5º e 47, inciso 2 e 14 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o artigo 11 da Lei Orgânica Municipal. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito interino municipal. Senhor presidente, matéria do Executivo, encerrou. Obrigado. Passo a palavra para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Câmara Municipal de Anhembi, requerimento, senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 172, caput do Regimento Interno,
o adiamento da votação do projeto de lei número 12, de 24 de junho de 2021, que institui o dia 28 de junho como Dia do Orgulho LGBT em Anhembi, pelo prazo de 45 dias. Subscrevem Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania, João Tomé Filho, vereador Progressistas, Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Emenda modificativa número 01/2021, de 7 de julho de 2021, ao projeto de lei número 12, de 24 de junho de 2021, do Legislativo, o qual institui o dia 28 de junho como Dia do Orgulho LGBT em Anhembi. Altera-se a ementa do projeto de lei número 12/2021, passando a ter a seguinte redação, onde se lê: institui o dia 28 de junho como o Dia do Orgulho LGBT em Anhembi, passa a ser: institui o dia 28 de junho como o Dia do Orgulho LGBTQIA+, em Anhembi. Sala das Sessões, 7 de junho de 2021. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Progressistas, presidente da Comissão de Justiça e Redação, CJR. Antônio Marcos da Silva, Cidadania, membro da Comissão de Justiça e Redação, CJR. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, visa a presente emenda modificativa, com base no artigo 150, inciso 4 do Regimento Interno desta Casa de Leis, modificar a ementa do projeto de lei número 12, de 24 de junho de 2021, de autoria do Legislativo. A emenda se faz necessária para adequar a abreviatura LGBT, que constava inicialmente, para LGBTQIA+. Tendo em vista que atualmente esse movimento abrange mais gêneros, ou seja, representa mais pessoas da nossa sociedade. Sala das Sessões, 7 de junho de 2021, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Progressistas, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Antônio Marcos da Silva, Cidadania, membro da Comissão de Justiça e Redação. Emenda modificativa número 2/2021, de 7 de julho de 2021, ao projeto de lei número 12, de 24 de junho de 2021, do Legislativo, o qual institui o dia 28 de junho como Dia do Orgulho LGBT em Anhembi. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei número 12/2021, passando a ter a seguinte redação, onde se lê: artigo 1º, fica instituído o dia 28 de junho, o Dia de Conscientização do Orgulho LGBT, passa a ser, artigo 1º, fica instituído no dia 28 de junho o Dia de Conscientização do Orgulho LGBTQIA+. Sala das Sessões, 7 de junho de 2021. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Progressistas, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Antônio Marcos da Silva, Cidadania, membro da Comissão de Justiça e Redação. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, visa a presente emenda modificativa, com base no artigo 150, inciso 4, do Regimento Interno desta Casa de Leis, modificar o artigo 1º do projeto de lei número 12, de 24 de junho de 2021, de autoria do Legislativo. A emenda se faz necessária para adequar a abreviatura LGBT, que constava inicialmente para LGBTQIA+, tendo em vista que atualmente esse movimento abrange mais gêneros, ou seja, representa mais pessoas da nossa sociedade. Sala das Sessões, 7 de junho de 2021. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Progressistas, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Antônio Marcos da Silva, Cidadania, membro da Comissão de Justiça e Redação. Requerimento número 39/2021, com pedido de urgência. Vereadores autores, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Senhor presidente, requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando a reforma feita na Unidade Mista de Saúde da Anhembi, agora chamada de Centro de Especialidades, assim solicita-se: 1. Informar qual motivo da retirada da placa de reforma e ampliação da unidade, foto em anexo, realizada na gestão do prefeito Rui Ferreira de Souza,
2. Informar onde a placa se encontra. 3. Outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19, da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Ternes, 5 de julho de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 40/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Senhor presidente, requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que se oficie ao senhor prefeito municipal interino Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando a denúncia feita nas redes sociais em novembro de 2020 pelo ex-prefeito municipal interino Sebastião de Quadros Neto, onde relata ao Ministério Público do Estado de São Paulo supostas infrações administrativas e ou criminais descobertas no setor de estágios da Prefeitura de Anhembi, em anexo. Considerando o inquérito civil número 14.0242.0030.009/2020, dígito 7, em tramitação na Promotoria de Justiça de Conchas, em anexo. Considerando que passaram-se quase 8 meses da abertura do inquérito, que envolve as ex-estagiárias senhoras Beatriz Vieira dos Santos e Vilmara Cristina Ulian, bem como a ex-servidora pública municipal, senhora Lívia Bernardes Lima, que na época dos fatos ocupava o cargo comissionado de chefe de serviços internos. Assim, solicita-se: 1. A Prefeitura de Anhembi está sendo oficiada pelo Ministério Público sobre o inquérito. 2. Encaminhar para esta Câmara Municipal cópia integral dos documentos do inquérito civil, acima em epígrafe, contendo ofícios enviados pelo Ministério Público e as respostas do Executivo. 3. Outras informações que entenderem pertinentes explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Ternes, 8 de julho de 2021, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania, Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania, Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Indicação número 99/2021. Vereadores autores: Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e Marcos Paulino da Silva. Indicamos ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe o estudo para alteração da Lei Municipal número 1952 de 2012, que cria o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Justificativa. A presente indicação se dá pelo fato de que vários produtores rurais e comerciantes de derivados de origem animal têm nos relatado problemas e dificuldades em conseguir autorização para a produção, armazenagem e venda de seus produtos. Tendo em vista a preocupação de nós, representantes do povo, para com a dificuldade financeira enfrentada pelos cidadãos nessa pandemia e nossa defesa pelo livre comércio e o direito de trabalhar, pedimos ao Executivo a alteração dessa legislação, pois é privativamente de sua competência esse tipo de mudança. Encaminhamos anexo ao presente o modelo de legislação do SIM do município de Avaré, cidade da nossa região, onde os produtores e comerciantes de derivados de origem animal trabalham livremente e seguindo a lei. Plenário Guilherme Ternes, 5 de julho de 2021. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Senhor presidente, encerrou
assunto legislativo aqui. Seguimos para a palavra livre. A palavra está livre ao vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso cordial boa noite. Também os que nos acompanham pelas redes sociais, também pela AMB FM. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e, com muito carinho, pedir para que os nossos cidadãos nos unam, unam conosco em oração pelo vereador Edivaldo, que nós temos notícia que se encontra melhor, louvado seja Deus, mas é indispensável que tenhamos esse momento de fé de maneira direcionada. Então, convido a população para que nós nos unamos sim em oração, não só pelo Edivaldo, mas como um todo, para a nossa cidade a cada dia estar protegida. Também quero aqui, com muito cuidado, senhor presidente, fazer alguma ressalva sobre o projeto que foi vetado da nossa autoria, da minha autoria, sobre as câmeras, de vigilância, onde nós ali nas unidades de saúde, nos preocupados com a segurança não só dos trabalhadores, dos colaboradores, também como de todos ali, as pessoas que passam por ali, como nós precisamos, com muito cuidado, notarmos algo aqui. Nós temos 32 câmeras de segurança no município e apenas 6 funcionam. Um projeto como esse, a gente precisa parar para pensar que tipo de investimento nós temos no município de Anhembi em segurança. Nós precisamos entender que o vereador ele não pode ser obrigado a colocar nome em ruas apenas. Nós precisamos expor, nós precisamos, de repente, trazer ideias, e essas ideias, com certeza, para somar a nossa população com o cuidado que temos. Eu repito com muito cuidado o que eu disse há poucos dias aqui. Nós não caímos de paraquedas aqui. Nós somos representantes do nosso povo. Sendo assim, quero aqui, com muito jeito, senhor presidente e companheiros, pedir para que nós caçamos, sim, esse veto, para que, então, nós continuamos com esse projeto de tão grande valia para o nosso município. E eu quero parabenizar também os nossos nobres colegas, que vêm trazendo ideias bastante fortes no sentido de melhorar o nosso município. Então, quero aqui, com muito jeito, apresentar ao senhor e para os nossos colegas que nós, então, nos colocamos à disposição para que nós demos andamento a esse projeto, que, por sinal, apoiado, sem dúvida nenhuma, pelo nosso setor, que realmente estuda com muito cuidado para trazer para nós, e um projeto como esse é de grande valia. Muito obrigado, senhor presidente, e demais. Obrigado, vereador João Tomé. A palavra está com o vereador Luiz Felipe Abud. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população que nos acompanham das redes sociais e da Rádio AMB FM, aos nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal que nos auxiliam, boa noite a todos. Gostaria hoje, senhor presidente, seguindo a fala do nobre colega João Tomé, pedir para que a população anhembiense se una, como já vem fazendo e muito bem feito, e as coisas estão acontecendo, em orações para o nosso colega, querido Edivaldo.
Edivaldo, um grande amigo, né, um grande vereador, um grande pai de família, uma grande pessoa. Recebemos hoje a notícia que o seu estado teve um grande avanço, que ele melhorou muito. Então, juntamos todos nós em oração para que em breve esse nosso colega possa estar aqui novamente sentado conosco, debatendo e aprovando e legislando e nos ajudando no progresso do nosso município de Anhembi. E que Deus abençoe a ele, que ele possa recuperar bem. Estamos em orações, estamos com pensamentos positivos para que ele se restabeleça e que também abençoe e ajude a todas as pessoas que sofrem com essa doença, que não é fácil, né? E que logo isso passe e que nós possamos novamente conviver todos. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Marcos Paulino. Dispensa. Na sequência, o vereador Rodrigo Moura. Novamente, boa noite. Gostaria de falar na palavra livre sobre uma audiência pública que a gente estamos fazendo, né? Então, só para contextualizar um pouco, né, com essa nova Câmara, né, que tem se pensado em cada vez mais trazer a população para discutir temas importantes no nosso município. A gente lançou um programa no site da Câmara Municipal, que é sobre fogos de artifício, né? É um assunto bastante falado na nossa cidade, sobre as causas que isso traz para os animais que temos aqui. Então é um assunto bastante discutido. Então eu gostaria de trazer aqui para quem ainda não acessou ou não teve o conhecimento dessa audiência. Foi lançado no site da Câmara Municipal a fim de conhecer um pouco, saber qual é a opinião da população referente ao assunto, né? E a gente debater, tentar entender o que a população pensa sobre isso. Então, no dia 7 de julho ao dia 26 de julho, né, 20 dias, está disponível para a população votar, falar o que acha sobre esse tema. É um tema que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, está com o governador do Estado para avaliação se vai dar seguimento ou não, se vai sancionar ou não. Obrigado, vereador. Então, assim, eu gostaria somente de falar, né, de trazer para o conhecimento de todos que participem. Então, é um movimento de todos aqui da Câmara, tá? Não é só da presidência, mas de todos aqui, de trazer essa reflexão para toda a população e fazer com que a população participe cada vez mais, né, da parte legislativa, para que ajudem, né, aos vereadores opinarem e terem aí uma opinião formada, bem aderente para estar seguindo, tá ok? Então, gostaria de trazer isso para vocês. Quem não está sabendo aí, fica o comunicado. E vamos junto aí construir e trazer propostas novas e com bastante estruturada para seguirmos aí. Então é isso. Muito obrigado. Uma boa noite. Na sequência, a palavra está comigo. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores que nos auxiliam nos trabalhos legislativos, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Anhembi FM, meu boa noite a todos. Eu serei extremamente breve hoje também. Inicialmente eu gostaria de me unir aqui
aos votos dos vereadores João Tomé e Felipe Abud, de oração ao nosso colega de Câmara, o vereador Edivaldo Amâncio, que é mais uma vítima desse vírus extremamente calamitoso, que trouxe tanto problema para a nossa sociedade em vários aspectos, mas tenho certeza que, com muita força, com muita fé, em breve o vereador Edivaldo estará novamente aqui conosco aqui na Câmara, aqui, desenvolvendo as suas atividades. Então fica aqui minha manifestação de solidariedade também ao vereador Edivaldo. Dando sequência, senhor presidente, quero mais uma vez cumprimentar meus colegas vereadores pelas proposituras apresentadas. E, em especial, eu quero cumprimentar aqui os vereadores aqui da base do Cidadania, os vereadores Marquinho Paulino, Marquinho Batista, o Bia, por essa indicação sobre o SIM, né, que é um assunto também com um bom tempo já. A gente tem recebido alguns questionamentos sobre muitos dos produtores que trabalham com produtos de origem animal, e é uma lei que existe no nosso município desde 2012, né, mas que infelizmente ela foi, naquele momento, talvez precipitada na sua elaboração e não atendeu às necessidades do nosso município, e realmente precisa ser revista mesmo. Então eu me uno aqui aos vereadores aqui nesse pedido também, porque realmente é necessário ter essa revisão dessa legislação. Então fica o pedido ao Poder Executivo que faça essa análise inicial, mande a proposta para a gente, conforme for, a gente possa fazer as adequações aqui, tendo em vista que é uma matéria de iniciativa do Poder Executivo. Por último, senhor presidente, colegas vereadores, amanhã, dia 13, está previsto que retorne as atividades de campanha eleitoral, né, que foram suspensas recentemente pela Justiça Eleitoral, né, tendo em vista que a eleição foi remarcada para o dia 1º de agosto. E eu volto aqui a propor aos candidatos, né, da gente fazer uma política propositiva, né, sem os ataques pessoais, os ataques de fake news, né. Vamos trabalhar com fatos, com o histórico político de cada candidato, aquilo que cada um já propôs, tal, né. A gente ouviu alguns comentários aí que talvez na reta final da campanha a coisa possa descambar. Quem tem a perder mais uma vez é o nosso município. Então vamos focar nessa política propositiva e deixar muito claro para algumas pessoas que muitas vezes tentam distorcer a atividade do vereador, né? A gente vive um período totalmente atípico, nunca vivido na cidade de Anhembi, né? Uma eleição suplementar de prefeito, e que, paralelamente, no meu caso, por exemplo, eu sigo como vereador também, né? Então tem que separar muitas questões. Eu não deixei de ser vereador. Então a função de fiscalizar e legislar ainda é responsabilidade minha também, como dos meus colegas vereadores aqui, né? Então, não é porque é período eleitoral que às vezes a gente tem que fazer vistas grossas para alguns fatos que acontecem no nosso município. Muito pelo contrário. A gente tem que cumprir com a nossa obrigação, para aquilo que a gente foi eleito inicialmente aqui como vereadores, né? Então muitas vezes tentam vincular a atividade legislativa aqui. E eu menciono um exemplo nosso que estamos vivenciando aqui, o processo de cassação do prefeito interino, né? Que muitas vezes tem gente ventilando que talvez é interessante. O Rodrigo Pomba quer caçar o prefeito. Não, eu não caço ninguém sozinho, gente. Quem sou eu para caçar? O processo está tramitando aqui, né? Tem que cumprir o que está previsto no Decreto-Lei 201, né? Ao final, teremos as alegações. Tem testemunha para ser ouvida ainda. Acho que nem foi ouvida ainda, né, Marquinhos? Não foi ouvida ainda. Não foram ouvidas. Terão alegações finais. Os vereadores terão oportunidade de se entender pela cassação, votar de um jeito ou de outro, né? Tem que saber separar as coisas. Aqui na Câmara, aqui, eu estou cumprindo o meu papel de vereador. Único e exclusivamente.
tentar esclarecer isso daí, porque tem pessoas que são mal intencionadas mesmo, entendeu? Vocês entendem perfeitamente o que eu estou dizendo, de querer distorcer aquilo que acontece aqui na Câmara. Aqui. Então eu espero que eu tenha sido claro. Se alguém tem alguma dúvida, restou alguma dúvida, pode me procurar pessoalmente. Eu estou sempre à disposição para dialogar, para conversar, tá ok? Fica aqui a minha palavra aqui. Senhor presidente, por hoje é só isso daí. Agradeço o meu tempo. Boa noite a todos. Na sequência, a palavra está com o vereador Tiago Beca. Boa noite, presidente, nobres colegas, a população que nos acompanha pelas redes sociais e nos ouve pela AMB FM, boa noite. Hoje venho aqui falar uma fala de gratidão. Gratidão porque eu estive em São Paulo uns dias atrás, mês passado, e eu tinha enviado ao deputado Alexandre Leite, juntamente com o vereador Edivaldo, um pedido de 150 mil para a saúde. E quando fui a São Paulo, eu fui super bem atendido, já tinha enviado a indicação a ele, e ele me enviou o documento essa semana que passou, dizendo que a União já enviou para a Prefeitura os 150 mil para eles cadastrarem. Então, muito obrigado ao deputado, que está sendo parceiro da nossa administração aqui dentro da Câmara, e minha gratidão. Quero aproveitar que foi meu amigo Edivaldo também que fez a indicação comigo, não pôde estar presente, porque já estava com o Covid. Vamos entrar em oração para que ele esteja aqui logo conosco. Força para a Solene, para os filhos. E vamos orar para que ele volte aqui, logo, logo aqui. Quero agradecer também o assessor que me chamou para conhecer o deputado Alexandre, o senhor Ordilei Félix. Muito obrigado. Quero parabenizar mais uma vez os funcionários pelo trabalho de limpeza na cidade, na manutenção dos espaços públicos. Muito obrigado. Quero parabenizar também a saúde pela organização da imunização do nosso município. Vi que semana passada eles aumentaram mais 2 casas, né? Acho que era de 37 a 39, eles foram de 35 a 39. Então, anteciparam. Meu parabéns também pela organização da imunização do nosso município. E, por último, eu quero agradecer, eu já fiz pelas redes sociais, ao prefeito interino, toda a equipe, pela indicação atendida, número 63/2021, que é a praça, a pracinha, o playground, na Praça José Lopes de Carvalho. E muito obrigado, Deus abençoe. A palavra está com o vereador Anísio Tobias Filho. O vereador Antônio Marcos da Silva. Dispensa, senhor presidente. Então, senhor presidente, encerrou a palavra livre. Muito obrigado, nobres. 10 minutos de intervalo. Seguindo para a ordem do dia. Matéria do Executivo. Está em discussão a mensagem de veto, ofício número 303/2021, referente ao projeto de lei número 11/2021 do Legislativo. Está em discussão. Senhor presidente, o pedido de veto pelo Executivo, aliás, no momento que nós estamos passando, eu faço um apelo aos nobres vereadores que nós possamos, então, pensar com carinho, principalmente porque
é para a segurança do nosso município. Como nós falamos antes, nós temos sim um investimento pequeno, aliás, quase irrisório, em questão de segurança. Então, conto com o voto para que nós, então, possamos dar andamento a esse projeto. Está em votação a mensagem de veto do ofício número 303/2021, referente ao projeto de lei número 11/2021 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários ao veto, que se levantem. Beleza. 7 votos a 0. A quebra do veto. Matérias do Legislativo. Está em votação o requerimento de autoria dos vereadores Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto, em que solicita o adiamento da votação do projeto de lei número 12/2021 pelo prazo de 45 dias, com base nos termos do artigo 172, caput do Regimento Interno. Aquele que for favorável ao requerimento permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 6 votos a 1 ao adiamento do requerimento. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 39/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 39/2021. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 39/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 40/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 40/2021. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 40/2021. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 17/5/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Aqueles que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão a ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 31/5/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Aqueles que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência na tramitação da ata da 11ª sessão ordinária. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Está em votação. Aprovado. Está em discussão a ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 28/6/2021. Está em discussão. Está em votação
a ata da 11ª sessão ordinária. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26/7, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.